Boa tarde a todos. Eu gostaria de me dirigir aos alunos, aos pais, aos professores também, mas aos professores nós já temos um contato mais direto todos os dias praticamente na escola. Eu não havia ainda me manifestado em relação ao nosso ano letivo de 2020, porque nós estávamos esperando as orientações, né, que a gente recebe da coordenadoria e da SEDUC, da nossa Secretaria de Estado de Educação. Visto que agora, então, nós já temos em mãos este documento orientador, que é o que vai definir o nosso ano letivo de 2020, então eu vou passar as informações que são pertinentes ao conhecimento de todos vocês, para que a gente possa praticamente organizar este segundo semestre do ano. Então, assim, o nosso ano letivo, ele foi dividido em 2 semestres, tá? Nós não vamos ter os trimestres como a gente tinha anteriormente. Então, nós estaremos encerrando o primeiro semestre agora no dia 28 de agosto. Ele iniciou no dia 18 de fevereiro, nós tivemos aulas presenciais até o dia 18 de março e 19 de março nós já começamos com as aulas remotas, ou seja, praticamente à distância, né? Que foi quando os nossos alunos começaram a receber atividades de forma online ou levando para casa, de forma física, enfim. Então, este semestre agora, ele encerra no dia 28 de agosto. O segundo semestre vai iniciar no dia 31 de agosto e vai encerrar em 8 de janeiro de 2021, tá? Lá no final do ano, de 24 a 31 de dezembro, nós teremos um período de recesso, ou seja, é um período em que nós teremos, né, nós funcionários e professores, enfim, teremos um período ali para fazer as festas de finais de ano, que esse ano também será um pouquinho diferente. Depois retornamos com aula até o dia 8. Aí teremos os exames finais nos dias 11 e 12 de janeiro, no dia 13 de janeiro, conselho de classe, e depois a entrega de boletins no dia 14 de janeiro, tá? Então essas datas já são importantes para que vocês consigam praticamente organizar a vida de suas famílias em relação à escola. Quanto às avaliações, eu achei que nós não teríamos um processo de avaliação, né? Mas o governo, através da Secretaria de Educação, definiu que nós teremos sim que fazer avaliações. Então, agora, neste período que vamos encerrar o primeiro semestre, já estão acontecendo avaliações. Todos os professores já estão organizados, mandaram datas para suas casas, enfim, organizaram atividades avaliativas que podem ser de diferentes maneiras que eles poderão utilizar, tá? Eles podem usar a plataforma, eles podem usar lá atividades diferenciadas para fazer essas avaliações, porque eu, na minha forma de pensar, eu até atribuo que seria injusto a gente fazer provas, né? Visto a situação que a gente está vivenciando então. Mas essas avaliações são legais, tá? Elas serão utilizadas para encerrarmos o primeiro semestre. Todos os alunos deverão ter oportunidade, aqueles que estão fazendo na plataforma, muito bem. Aqueles que não tiverem acesso à plataforma, eles deverão vir na escola, serão convocados e todos terão oportunidade de fazer. Em relação às aulas online, tá? Vou fazer uma retrospectiva daquilo que a gente vivenciou até agora.
Nós começamos lá em março com as aulas, então, de uma forma que os alunos podiam levar para casa, as folhinhas, né? Estavam sendo preparadas, os professores orientando também os alunos em grupos de WhatsApp, estava funcionando muito bem. Depois nós recebemos uma orientação que no mês de maio nós não deveríamos mandar atividades, porque foi antecipado os nossos 15 dias de férias, e o restante do mês deveria ser recuperado depois. Porque eu creio que a intenção do governo naquele momento era de retornar às aulas em junho, mas isso não foi possível. Então o que aconteceu? Em junho, quando a gente retornou, foi lançado esta plataforma digital que é o Google Sala de Aula, né? O Google Classroom, como se diz, né? Que até é difícil para a gente pronunciar. E aí surgiram muitas dificuldades. E aqui eu gostaria de deixar muito claro a todos os pais e aos alunos de que não são só as famílias que estão encontrando dificuldade. Nós, professores, também. Inclusive, os professores estão trabalhando o triplo, o dobro, o quádruplo daquilo que eles estariam trabalhando se tivéssemos em sala de aula regular. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de todos vocês para que o entendimento seja da melhor maneira possível. Porque a gente conhece o trabalho dos nossos professores, o esforço que eles estão tendo para dar aulas de qualidade. Muitas vezes são interpretados de uma maneira que estão mandando muitas atividades, mas nós temos um horário, esse horário deve ser cumprido, né? Poderá haver alterações a partir de um determinado momento, talvez daqui um mês, daqui 15 dias, daqui 10 dias, talvez se mude de novo essa forma, né, que eles estão tendo, mas por enquanto eles estão organizados assim. Então a gente quer contar com a colaboração de todos vocês. E neste sentido, eu me coloco à disposição. A escola está sempre, não digo totalmente de portas abertas, mas com atendimento aqui, geralmente no turno da tarde, né? Agora, devido a essas questões de bandeiras de determinação do governo, né? Nós abrimos para o público somente na quarta-feira, das 9 às 3 da tarde, né? Às 15 horas, direto no meio-dia. Mas a gente está sempre à disposição, tá? Vocês contatem a escola, vocês podem vir aqui. Eu acho, tenho certeza, não acho, eu tenho certeza que os nossos professores estão fazendo o possível para atender bem os alunos, para sanar as dificuldades. Temos a secretaria, né, através da nossa secretária que está ali sempre à disposição também para esclarecer, para auxiliar os alunos, os pais que estão com dificuldade de acessar a plataforma. E isso é uma exigência do governo, foi uma determinação do governo. Então nós não temos como dizer não, embora eu como direção achando que às vezes não seja o melhor ou o mais apropriado, mas nós temos que cumprir ordens e é isso que a gente está fazendo, porque a escola é pública, né? Então a gente depende dessas orientações, tá ok? Mas pelo que eu tenho percebido, até assim, ó, com os alunos menores, os pais têm um envolvimento maior, com os alunos maiores depende muito mais deles, né? Eles têm condições, eles são extremamente habilitados para trabalhar com as mídias sociais, né? E eles têm condições e sim de estarem prestando uma resposta de qualidade aos seus professores, né? Mas a gente está à disposição, tá? Uma outra situação também. Alguns acham que as atividades, são muitas atividades, mas cada professor está se organizando de forma que como se ele estivesse aqui na sua sala de aula, né? Então ele precisa também de uma organização tal, porque ele também é cobrado. Hoje as nossas aulas online, elas estão sendo visualizadas pela coordenadoria, pela Secretaria de Educação, por todos os pais praticamente. Então eles também precisam demonstrar um trabalho de qualidade, de comprometimento, né? Então por isso que muitas vezes alguns acham
de que são muitas atividades, enfim. Mas eu creio que se nós nos organizarmos, e alguém até pode dizer, ah, mas eu trabalho, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Nós também trabalhamos. E para vocês entenderem que as nossas aulas também estão sendo preparadas em casa. E lá o professor tem o marido, tem os filhos, né? Tem muitas vezes outras pessoas que estão lá na casa e que ele também tem que se organizar para isso. Então, assim, eu peço encarecidamente que cada um tenha uma rotina, que organize um horário, que se disponha naquele tempo de atender o seu filho, ou eles fazerem atividade, que tudo vai correr bem, né? E os maiores, eu até já estou chamando alunos aqui na escola para conversar, que não estão dando o retorno necessário, né? Mas estão fazendo outras atividades, por exemplo, os jogos no celular, né? Outras situações que de repente poderiam ser utilizadas para prestar a atividade que está sendo demandada pelos seus professores, ok? Mas eu tenho certeza que agora, para o segundo semestre, que vai iniciar no dia 31, as coisas irão fluir de uma forma melhor. Eu creio que sim. Quanto às avaliações, tá? As avaliações, elas estão acontecendo, né, nesta semana agora. Praticamente uma avaliação ou duas por dia, né? Se tem mais é porque são atividades, poucas atividades. Os componentes curriculares são de fácil entendimento, né? Então, mas foi feito praticamente uma organização dessas avaliações, né? E que eu creio que estão sendo executadas por todos. Aqueles que de repente não derem o retorno para seus professores lá na plataforma como foi exigido, ou da forma como o professor exigiu, eles serão chamados aqui sim, tá? Por quê? Porque o aluno poderá reprovar. Se alguém está achando que vai passar todo mundo e que vai ser assim de qualquer maneira, não. Como nós recebemos toda a orientação sobre essas questões, nós vamos fazer cumprir também, tá? Então, vai ser atribuído nota. Quem tiver condições vai avançar, vai ser aprovado para a série seguinte, sim. E aqueles que não derem nenhum retorno, tá? Que não procurarem a escola, que nós não conseguirmos falar com a família, esses alunos serão reprovados, sim. Porque como é que nós vamos atribuir uma nota a um aluno que não teve presença, devolvendo seus trabalhos, como foi exigido, ou não acessando a plataforma? Porque agora a plataforma o que é? É a sala de aula do professor. Então, assim, eu atribuo o seguinte, pelos anos de experiência que tenho, e conversa com os professores, que todos aqueles casos que eles estão trazendo para mim, que não estão conseguindo os objetivos que eles têm, é aqueles mesmos da sala de aula. Que o professor tem que estar ali em cima, cobrando, exigindo, ou ficando às vezes tirando recreio, ou marcando um horário extra para vir aqui fazer. São praticamente aqueles mesmos casos. Então eu não gostaria que isso se repetisse agora, né? Que os professores também estivessem correndo atrás desses alunos para que eles fizessem o trabalho, porque condições todos têm. E agora eu vou fazer uma interrogação. Será que é justo você reprovar só porque tu não deu a devolutiva das atividades para aquele professor? Não é justo. Porque vocês estão tendo condições de ter essas atividades para desenvolver e dar o retorno agora nas avaliações. Então, acho que todo mundo tem condições de avançar o ano que vem para a série seguinte. Claro que o ano que vem será um ano atípico. Nós vamos ter que voltar atrás, nós vamos ter que rever as aprendizagens, mas o que importa agora é nós concluirmos esse ano de 2020. E que não depende de mim, não depende dos professores, não depende da coordenadoria, de simplesmente de invalidar o ano. Nós temos leis, nós temos uma legislação que precisa ser respeitada. Então, isso nós precisamos cumprir, tá? Então, acho que quanto a isso, nós não teremos mais alguns problemas que estão surgindo.
Em relação à presença e falta de alunos, tá? Nós temos os registros nos aplicativos, ainda não recebemos a orientação necessária, mas elas serão baseadas naquelas devolutivas que os alunos estão dando, certo? Então, vocês estão devolvendo as atividades, serão computadas as presenças e faltas de vocês, para que depois, no final do ano, nós possamos atribuir um histórico escolar da sua vida aqui. Se o aluno passou, se o aluno reprovou, se o aluno vai ser transferido, né? Nós precisamos estar com a vida de vocês em dia. Então, isso também nós vamos atribuir, presenças, faltas, de acordo com as atividades que estão vindo, ok? Os professores estão à disposição. Se algum se negou a fazer isso, vocês podem me procurar, mas eu tenho certeza que não. Eles estão vindo até na escola e marcando horários para atendimentos de alunos, tá? E isso deve continuar, né? Respeitando as normas de segurança, eles vindo de máscara, os professores também, utilização de álcool gel, o distanciamento, enfim, tudo isso está sendo respeitado. Mas os professores estão à disposição de vocês, sim, tá? Em relação a alunos que não realizarem atividades. Nós temos ali agora no sistema EASY, que é o sistema da Proceres do Estado do Rio Grande do Sul, que normatiza toda a situação da educação no Rio Grande, e que nós recebemos um outro aspecto a ser analisado nesse período de pandemia, que é a busca ativa. O que significa isso? Eu, como direção, recebo do professor uma reclamação ou uma situação de que o aluno não está devolvendo as atividades, não teve mais o contato com esse aluno, ele simplesmente abandonou o grupo, fez de conta que tá tudo bem, mas que não está fazendo as atividades. Eu, como direção, vou ter que ir atrás desse aluno, tá? Eu estou ligando, eu estou chamando aqui, eu estou procurando os vizinhos para ver se foi embora ou se está morando aqui ainda. Ainda não coloquei nomes na rádio, mas se for necessário vou fazer, porque é minha atribuição, é o meu dever, tá? Eu estou sendo cobrada por isso. Se esse aluno não der o retorno, tá? Não devolver as suas atividades lá pode ser no Google Sala de Aula ou de forma física aqui na escola, eu vou ter que tomar as providências cabíveis que foi determinado neste documento para nós. Que o que é? É encaminhar esta família para o conselho vai fazer uma busca, se o conselho não conseguir, vai ir na promotoria. E alguém vai dizer assim, mas mesmo assim nesse tempo, mesmo assim, são ordens que a gente tem aqui. Porque é como se esse aluno tivesse sumido da escola. É como se a gente estivesse num processo regular aqui na escola e esse aluno não estivesse frequentando. Então, nós temos como escola que dar essa resposta. Onde que esse aluno está? Até acontece, às vezes parece piada, mas vou falar para vocês. Por exemplo, eu tive um aluno essa semana que os professores colocando, diretora, a fulana não está acessando, não conseguimos mais o contato, e aí nós busca dali, busca daqui, até que uma professora descobriu que a aluna já tinha até ido embora daqui. Já estava estudando em outro município e não tinha nem solicitado a transferência na escola. Então, nós tivemos que ir atrás, a secretaria descobrir a escola, descobrir o telefone, solicitar um atestado, para nós vermos onde essa aluna estava, né? Então, a responsabilidade é nossa. Então, isso é exigido de nós e nós temos que exigir de vocês. É compreensível a situação de que deu um problema de saúde, está com problema na internet, né? Deu um problema no celular, tudo isso é compreensível. Mas eu não quero chegar ao ponto, até porque na escola aqui, nós sempre tivemos o índice 0 de abandono, 0 de evasão. E será que agora, num tempo de pandemia, nós vamos ter que estar acessando o conselho tutelar, promotoria, para que esses alunos devolvam as suas atividades? Sendo que a escola está fazendo, está correndo atrás, está dando oportunidade de virem aqui, se for o caso, fazer essas atividades ou receber até essas atividades de forma física.
Então eu não gostaria de fazer isso, tá? Então por isso que estou fazendo essa fala hoje, para contar com a participação de todos vocês nestas devoluções de atividades, ok? E se tiverem dúvidas, procurem seus professores, procurem a direção, que nós vamos estar aqui para ajudar. A secretária ali sempre tem a disponibilidade para auxiliar as famílias ou os alunos na questão de acesso à plataforma, ao Google Sala de Aula. Então venham e nos procurem, que nós vamos nos ajudar. Agora o que nós temos que fazer é isto, nos ajudar. Assim como os professores estão aprendendo, estão fazendo essa troca entre eles, os alunos também podem fazer, os pais também podem fazer, tá? Então a gente conta mais uma vez com a colaboração de todos para que a gente tenha o sucesso nessa situação, né, que a gente está vivenciando, que foi difícil, está sendo difícil para todo mundo, tá? Alunos que não têm o acesso. Como é que nós vamos adivinhar que o aluno não tem o acesso se ele não vir aqui conversar com a gente? Foi dito, né, em rede social, nas mídias, enfim, que o governo estaria fornecendo um tipo de internet para esses alunos, né, para essas famílias. Até agora a gente não recebeu nada. Mas se vocês virem até a escola e nos falarem essa situação, talvez seja mais fácil no momento que o governo disponibilizar. Daí nós teríamos como fornecer os dados de vocês, e espero que todos vocês tenham respondido aqueles questionários que vieram também, né, das dificuldades que vocês estão tendo, tá? E que isso tudo vai ajudar no momento se o governo disponibilizar realmente outros recursos para terem esse acesso, certo? Pessoal, assim, ó, eu fiquei, tá, em muitas vezes até que chegou até mim, porque eu não sou de estar em redes sociais, né, até não tenho muito tempo para isso e muitas vezes até perco de tempo. Eu observei algumas colocações de algumas mães, né, já vou dizer mães, em relação ao trabalho de professores, tá? E eu gostaria aqui de fazer uma observação. Como é bom agora perceber que os professores estão cumprindo com o seu dever. Nem todos, mas alguns pais só descobriram agora o quanto um professor trabalha. E isso que eles estão mandando para vocês não é para castigar ninguém, não é para forçar ninguém a fazer coisas em excesso, não. É aquilo que é feito aqui, mas que muitas vezes lá em casa eu nem sequer tinha conhecimento daquilo que meu filho estava recebendo naquelas 4 horas que estava na escola, tá? Então assim, ó, eu nem fiquei tão braba com isso, com o que chegou até mim, né? A gente fez prints, a gente tem salvo essas colocações até para argumentação para a gente, se um dia for necessário de usá-la. Mas assim, ó, isso é eficiência, isso é comprometimento. E muitos até colocaram, vocês ganham para isso. Com certeza nós ganhamos para isso. Mas nós ganhamos para isso e para mais muitas outras coisas que a gente precisa corresponder àquilo que muitas vezes as crianças precisam na escola. E que agora eles não estão conosco. E eu até lamento isso, porque em muitos casos eu gostaria de estar com eles aqui, com a gente. Porque aquelas 4 horas que eles estão aqui com a gente, pode ser até que a gente esteja puxando por eles, esteja exigindo deles, mas a gente está querendo o melhor para eles e garantindo que eles tenham uma vida de qualidade futuramente, né? Assim como eu analiso que seja injusto muitas vezes a avaliação, porque um aluno está lá em casa fazendo avaliação de um lado de um professor particular ou com todas as condições necessárias, com o celular de um lado, com o notebook de outro, com o computador do outro lado, enquanto que tem uma criança que está lá que nem sequer tem uma mesa decente para fazer a sua atividade. Como ele gostaria de estar aqui conosco. E a gente também gostaria que eles estivessem aqui, né?
Então, assim, ó, é lamentável isso, né? A gente ter que ouvir, ver, mas eu tenho certeza que são pessoas que irão refletir, né? E muitos, até que eu li alguns comentários, são mães de alunos excelentes aqui. E talvez até essas mães não tenham conhecimento que esses alunos são ótimos aqui. Né? Que eles não estão tendo dificuldade para dar retorno para a escola. Mas é porque a fulana comentou, então eu também vou comentar, enfim. Né? Mas eu espero que isso seja passado e que a partir de agora, né, nós realmente tenhamos esse comprometimento, né, com a escola e principalmente com a educação dos filhos, né, de cada um, de cada família. Quero agradecer num primeiro momento também o retorno que tivemos das aulas físicas, tá? Que foram aquelas mandadas em março e abril, que a gente teve um retorno em nível de coordenadoria, nossa escola ficou com 90% de devolução. E isso me deixou muito feliz como direção. Isso eu não tenho dúvida de que é comprometimento. Então, praticamente a gente teve aí uma parcela de alunos muito pequenas que não devolveu nada para a escola, né? Mas alcançamos no gráfico, né, que foi feito um gráfico de cada escola, nossa escola ficou com 90% de devolução. Agora ainda não tive o conhecimento das atividades de junho e julho, porque está sendo feito esse relatório. Espero também que a gente corresponda mais ou menos nesses índices, né, que estão voltando às atividades de junho e julho, que os professores estão cobrando, né? Mas eu tenho certeza que a gente também vai ter um índice de devolução bem significativo, né? Para manter, né, esse percentual de participação da nossa escola. São muito poucos, né? Aqueles que de repente ainda não entenderam o processo. São muito poucos, né? Mas eu espero que isso não atribua também a uma maioria, né? Que são aqueles que têm um comprometimento muito eficiente com a escola, né? Principalmente os nossos alunos. E eu quero deixar para vocês assim, ó, que as mesmas dificuldades que vocês sentem lá na casa de vocês com os vossos filhos são as mesmas que nós, professores, estamos sentindo com essa ferramenta nova que está aqui, que a gente aprendeu por si. Porque o governo ficou de mandar um curso, né, para que os professores se habilitassem para trabalhar com a plataforma, e agora que está acontecendo esse curso. Agora que eles estão participando, há uns 10, 15 dias atrás, é que foram vindas as orientações dessa formação para eles trabalharem com a plataforma, sendo que nós já estávamos com ela em execução já desde junho, né? Ali da metade de junho, se eu não me engano, início de julho, que a gente já começou a trabalhar com ela. Então, cada um foi aprendendo da sua maneira. Cada um foi fazendo a sua parte, né, e tentando aprender também. Eu tenho, né, o caso de professores que eu gostaria de colocar aqui, que estão indo na casa de alunos entregar os trabalhos. Estão indo lá, levar os trabalhinhos para os alunos fazerem. Então isso é dedicação. Isso é saber de que eles precisam estar contatados com a escola mesmo na distância. E eu gostaria muito de parabenizar, né, a esses professores e também aqueles que mesmo em suas casas às vezes estão insistindo, né, muitas vezes até sendo atribuído, mas que chata essa professora que quer o trabalho, que não me deixa parar, que bom que ela está sendo assim, ela não quer que seu filho seja prejudicado mais lá na frente. Quanto à aprendizagem, alguns pais até me dizem, diretora, mas não adianta eles passar assim. Mas o ano que vem é outra situação. O ano que vem se volta. O ano que vem se recupera esses conteúdos e se segue o barco. Né? Nós não podemos, nós como direção, dizer seu filho vai reprovar. E se seu filho não corresponder a essas atividades que devem voltar, eu terei que tomar essas medidas que eu falei anteriormente, que eu não gostaria. E que não são necessárias. Porque nós estamos tentando chegar até eles, né? Então vamos cada um buscar da melhor maneira possível. Se não deu para hoje, converse com o professor, tenta para amanhã. Se não deu para amanhã, converse com o professor, tenta para depois da manhã, né? Se o professor tiver uma certa resistência, vem conversar comigo, vamos conversar juntos, vamos achar um caminho. Mas o mais importante é que se efetivem
estas situações de avaliações agora, né? Desta semana e talvez na próxima também, porque o dia 28 de agosto agora, estamos encerrando o primeiro semestre. Já teremos a primeira nota dos alunos, certo? Então que fique bem claro isso. Eles já terão a primeira nota do ano, que é uma nota que vai ser atribuída de 1 a 10, porque isso já havia sido mudado. Quando a gente pensou em fazer a reunião com vocês para explicar todas essas mudanças, a gente parou. Então a gente não teve tempo, tá? Como prova que os alunos de primeiro a quinto ano, eles agora têm o professor regente, eles têm um professor de educação física e eles têm um professor de produções interativas, que isso foi uma criação do governo, tá? Então eles têm 3 componentes diferentes, ou a não ser mais os outros componentes que eles têm, né? Matemática, ciência, história, que é dado por um professor. Isso vocês nem chegaram a ficar sabendo. Tem professor ali que vocês nem conhecem, né? Que não deu tempo da gente explicar para vocês, certo? Mas foi uma alteração que teve do governo. Então eles vão ter uma nota de educação física do primeiro ao quinto ano, ou seja, do primeiro ao segundo é parecer, tá? Um parecer de educação física para o primeiro e segundos anos, uma nota de terceiro, quartos e quintos anos para educação física, um parecer para primeiro e segundos anos de produções interativas e uma nota de produções interativas de terceiros, quartos e quintos anos e mais a nota do professor da turma, tá? Então eles vão ter 3 notas. E os demais de sexto ao nono, eles têm todas as disciplinas, né, normais, como eles seriam no ensino regular, só trocando filosofia por projeto de vida, tá? Que foi substituído, caiu a filosofia e entrou o projeto de vida, mas os outros componentes são os mesmos, então, que eles têm, tá? E também não temos mais o espanhol, mas temos 2 aulas de língua inglesa, né? Saiu o espanhol e entrou língua inglesa, e as demais disciplinas continuam normais. Então eles vão ter uma nota de 1 a 10, tá? A nossa média é 7. Se eles tirarem uma nota inferior a 7, eles não conseguiram, eles foram reprovados, né? Mas eu tenho certeza que todos os professores vão procurar da melhor maneira possível recuperar estes alunos, tá? Que não conseguirem, através daquela avaliação que eles estão fazendo, daquela atividade avaliativa que eles estão fazendo, eles deverão proporcionar uma outra para que esse aluno não seja prejudicado. Então o aluno só vai reprovar praticamente se ele quiser, porque todas as condições serão dadas pela escola, né? Agora não é justo aquele aluno que não entregar o trabalho, que não procurar o professor, que não cumprir com a sua parte, esse aluno não vai ter nota. Como é que nós vamos inventar uma nota para esse aluno? Então nós não temos condições. Então, nesta minha fala de hoje, eu gostaria muito que vocês procurassem, corressem atrás, procurassem os seus professores, como é feito no dia a dia na aula normal, como se diz, para que vocês não tivessem prejuízo ao final deste ano letivo, tá? Meu desejo é que todos sejam realmente aprovados, tá? A aprendizagem já é uma outra questão mais significativa que depois nós vamos ver lá na frente como é que ela vai proceder, tá? Em relação, acho que ao geral do que eu havia pensado mais ou menos em conversar com vocês, seria isso. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me coloco à disposição, como sempre, aqui na escola, venham até nós, que nós estaremos aí para juntos encontrarmos uma solução, tá? Quero contar com a colaboração de todos os pais, né? E assim, ó, em relação àquilo que eu coloquei anteriormente, de algumas situações que eu vi e que chegou até mim, que foram colocadas em redes sociais, foi emitido para vocês um questionário alguns dias atrás, uma questão que vocês poderiam responder o que vocês estavam achando, né, em relação às aulas, enfim. Eu espero que lá vocês tenham colocado todas as angústias que vocês estão sentindo, né, porque quem está aqui na escola ouvindo isso somos nós, mas quem deveria ouvir isso seria o nosso chefe maior, né, o secretário da educação, que é quem faz as determinações e que nós cumprimos, tá?
Então essas situações de descontentamento, elas deveriam chegar até o secretário de Educação para que ele fosse, né, revisse essas situações de repente e vivenciar aquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia, ok? Eu agradeço, né, pela disponibilidade, espero que todos tenham a paciência de ouvir um pouquinho essa fala e daí tirar aquilo que for de proveito, né, para que a gente tenha sucesso nessa nossa jornada diferente que a gente teve esse ano e que está sendo, né, foi muito difícil, está sendo difícil para todos nós. O meu desejo era que estar aqui com os nossos 507 alunos, por aí mais ou menos, dando às vezes uns berros decentes aí com eles, uns gritinhos mais ou menos, mas que eles estivessem aqui conosco, né? Que a gente estivesse juntos aqui. Esse seria o meu desejo, né? Mas se Deus quiser, vamos dizer num curto período de tempo por aí, a gente vai estar junto novamente para a gente poder desenvolver o nosso trabalho como sempre foi, de qualidade, pensando no bem-estar de todos os nossos alunos e famílias do Conde, tá? Agradeço a atenção e desejo uma boa tarde, né? Um bom final de tarde a todos os que forem ouvir essa nossa fala.